Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você não me conhece, eu sou Thaís Marello, sou mentora de mulheres, analista de temperamentos. E aqui no canal eu falo sobre autoconhecimento, vida com Deus, relacionamentos e temperamentos, que também tá aí junto com o autoconhecimento. Então, se você gosta desses conteúdos e é novo por aqui, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, porque isso ajuda o canal a crescer. Se você também é antigo aqui, também faça isso por mim, para que o canal cresça, para que eu possa criar mais conteúdos com mais qualidade. Afinal, se você está aqui há mais tempo, você sabe que eu não tinha um cenário para gravar os vídeos e agora, graças a Deus, eu tenho. É simples, mas gente, para mim é um luxo. É um luxo porque se vocês soubessem como que eu já comecei, né? Na verdade, quando eu comecei o canal, eu até tinha um cenário, foi antes do Emanuel nascer, mas depois, logo depois ele nasceu, e aí a gente teve que, né, mudar a nossa casa de ponta cabeça, e eu perdi um cenário e muitos vídeos aqui do canal eu gravava sentada numa caixa de plástico que eu tenho aqui, que eu coloco roupa suja, tipo um cesto de roupa suja. Eu sentava em cima dessa caixa, que era bem baixinha assim, e colocava a câmera, acho que era o celular na época, em cima de um banco. E era assim que eu gravava os vídeos, vários vídeos, ou sentada no chão. Esse era a estrutura que eu tinha, mas eu fiz porque era pra fazer, né? Era um desejo do meu coração e do coração de Deus. E agora, graças a Deus, eu tenho um cenário aqui pra compartilhar com vocês. Então, né, chega de falar. Você viu o título desse vídeo? Esse vídeo é muito importante, principalmente se você é mãe, se você é pai, se você é cuidador de alguma criança, né? Se você tem criança na sua família, se você é irmão, se você é irmã, se você deseja ser mãe um dia, esse vídeo é extremamente importante para você. Para quem não sabe, não me seguia no Instagram, eu sou mãe, Emanuel, meu filho, já vai fazer 4 anos esse ano. Então eu já estou vivendo muitas experiências e vendo na prática aquilo que na teoria eu já sei. E por isso que eu acho tão importante passar esse conhecimento para vocês, porque isso não só vai mudar a vida de vocês como pais, cuidadores, educadores, inclusive educadores, tá, gente? Professores, enfim, você que trabalha com criança, que convive com criança, é importante saber o conteúdo desse vídeo. Cada temperamento tem as suas particularidades. Cada temperamento tem o seu jeitinho de olhar o mundo. Eu sempre falo que cada um tem uma lente específica. Então, o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico, cada um vai visualizar o mundo, interpretar o mundo e receber as coisas, né, que lhe impactam do mundo de uma forma diferente. Então, quando você é uma mãe ou um pai, enfim, e você tem uma criança ali diante de você que ela muito provavelmente pode não ser do seu temperamento, porque o temperamento não tem a ver com genética, simplesmente escolhido por Deus, então você pode ter filhos que não serão do seu temperamento, como pode ter filhos do seu temperamento. Então é muito importante saber, principalmente se você lida com mais de uma criança ou se você tem mais de um filho. Isso é primordial. Por quê? Toda mãe que tem mais de um filho fala assim: nossa, nenhum filho é igual ao outro. Eu ensinei pro fulano e o ciclano não aprende também, e eles são irmãos, eu criei da mesma forma, não sei o quê. Você já ouviu isso? Se você já ouviu isso, ou se você já viveu isso, comenta aqui que eu quero saber. Porque eu já ouvi muito isso. Gente, muito. E isso se explica porque cada pessoa, além de ter uma personalidade, a mente dela, ela tem um temperamento. E se você tem um filho sanguíneo e um filho melancólico, eles vão ser completamente diferentes no seu temperamento. Então você precisa aprender a lidar com essas diferenças para que você extraia o melhor dos seus filhos e faça com que eles consigam amadurecer muito mais fácil, muito mais rápido, para que, assim como eu e às vezes até como você, não tenha que na vida adulta passar por tantas dificuldades, sofrer tanto para conseguir amadurecer. Na infância, quando a criança completa os seus 7 anos, é quando a criança já está, assim, falando e pensando de uma forma muito mais clara. Ela consegue, né, andar, se comunicar, ela já tem muito entendimento. Então, é a fase onde ela começa realmente a expressar o seu temperamento de forma muito mais clara.
Então, antes dos 7 anos, você vai conseguir identificar coisas no seu filho, mas você não vai poder falar, nossa, com certeza ele é esse temperamento. Porque o temperamento realmente só vai aparecer quando todas as funções, eu acho, não sei como que eu falaria isso, do seu filho estiverem prontas. Então, andando, falando, raciocinando, pensando, respondendo. E aí você vai conseguir entender melhor. E aí, dos 7 aos 14 anos, é a fase onde o temperamento se sobressai. A personalidade ainda vai se desenvolver, né? Está se desenvolvendo, mas quem está dominando a criança nessa fase é o temperamento. Por isso, às vezes, é uma criança mais rebelde, ou uma criança muito acelerada, ou uma criança muito quietinha, porque realmente o temperamento dela tá falando ali mais alto. Então, dito isso, avalie a sua criança, com certeza, a partir do 7, tá? Do 7 até mais, você consegue ter certeza do temperamento, mas se o seu filho tiver entre 7 e 14 anos, vai ser ainda mais fácil identificar, beleza? E se você, nossa, Thaís, caí nesse vídeo de paraquedas, não entendo o que é isso de temperamento, eu vou deixar aqui no box de informações uma playlist de tudo que eu já falei sobre temperamento aqui. Então, como você identificar quais são os temperamentos, seus subtipos, os aportes, tudo vai estar aqui para você maratonar, para você ter esse entendimento, para depois você ir lá e começar a analisar o seu filho se você não conhece temperamento. Se você ainda conhece mais ou menos, tem dúvida, também te indico olhar nessa playlist aqui para você ter certeza, porque essa avaliação é muito importante. Se você avaliar o seu filho errado e tratar ele da maneira errada, também não vai ajudar e só vai piorar. Então, tem que ser certeiro nessa investigação aí. E como eu sou analista de temperamentos, eu estudo isso há anos, eu consigo identificar que muito provavelmente Emanuel seja um melancólico. Assim como eu. Por ironia do destino, Deus me deu mais um de mim para eu aprender a lidar. Mas como eu falei para vocês, não posso dar certeza ainda, mas de acordo com o meu conhecimento, do jeito que as coisas estão andando, realmente indica que ele é um melancólico. Mas a gente só vai ter certeza quando ele fizer 7 anos, aí eu venho e confirmo aqui pra vocês. Mas, o que acontece? Tem uma história que Emanuel chupava chupeta. Recém-nascido, chupeta, enfim. E aí eu queria tirar a chupeta logo, só que com bebê era muito difícil. Então eu deixei passar e eu falei pro meu marido, não, com 2 anos a gente vai tirar a chupeta. E aí, fleumático, né? Fica postergando as decisões difíceis, porque iria ser difícil pra caramba tirar a chupeta dele. Uma criança que não, né, não tinha entendimento e tava super apegada à chupeta. Então a gente foi adiando. E aí no ano passado, em agosto do ano passado, eu tava sentindo no meu coração que eu precisava tirar essa chupeta, porque ele já ia fazer 3 anos. E aí num belo dia eu senti do Espírito Santo mesmo uma confirmação de que era naquele dia que ele iria tirar a chupeta dele. E aí eu decidi e fiquei firme, e aí o meu fleumático teve que me acompanhar nessa decisão. E aí eu conversei com o Emanuel, porque ele é muito inteligente, e eu expliquei pra ele, né, na verdade, um mês antes de chegar esse dia, eu falava pra ele, nossa filho, o seu dentinho tá ficando torto, a chupeta faz mal, porque eu já ia avisando ele, porque, por exemplo, se eu acredito que ele pode ser um melancólico, o melancólico, ele não gosta de nada de última hora, ele não gosta de imprevisto. Então, tudo que vai acontecer, se a gente vai sair, se eu vou desligar a televisão, ou se ele vai dormir, eu vou avisando antes disso acontecer, para que ele esteja preparado. Então, eu falava, o seu dentinho tá torto, nossa, filho, sabia que a chupeta é só bebezinho que usa? Bebezinho que não tem dente. Você já tá com dente, seu dente tá muito bonito, mas a chupeta tá estragando seu dentinho. E eu ia falando isso pra ele. E ele falava, não, a minha é Pepe. E aí foi indo, né? Fui falando, mostrando. Aí uma vez eu peguei uma foto de um dente bem feio. Eu falei pra ele, filho, olha, e é isso que a chupeta faz no dente. E eu fui falando isso pra ele. E aí chegou nesse dia específico que eu falei, é hoje. Eu sentei com ele e falei, Emanuel, é hoje. A gente vai tirar a sua chupeta, que tal a gente enterrar a chupeta, a gente abre um buraco na terra, coloca a chupeta, eu moro na zona rural, pra quem não sabe, a gente coloca a chupeta na terra, e aí a gente vai lá pro shopping,
comprar um presente e tomar um sorvete? E aí ele falou, tá bom, mamãe, todo empolgado. Eu sabia que seria difícil. E eu tava com dor no coração, mas firme na minha decisão, porque eu sabia que era melhor pra ele. E aí, fomos até o quintal. O Emílio, meu marido, né, abriu o buraco no chão. O Emanuel estava segurando a chupetinha dele. Gente, eu lembro disso e me emociono. Porque ele foi muito maduro. Aí eu falei, filho, agora é a hora de jogar a sua chupeta. Daí ele falou, nossa, tipo, ele tava meio inseguro, assim, né? Tipo, nossa, será que cabe aí? Daí eu falei, cabe sim, filho, pode jogar. Daí ele jogou no buraco, daí o pai dele já cobriu. E aí a gente já, vamos lá pro shopping, vamos comprar um presente. Você vai escolher o presente que você quiser da loja. Pode ser um caminhão grandão, porque ele é apaixonado por carro, caminhão, moto, todas essas coisas. Daí colocamos ele no carro. Aí vamos tomar um sorvete, né? Ficamos conversando com ele de coisas, sabe? Inventando assuntos, falando assim pra ele, pra dispersar ele. Aí no caminho ele já começou, mas e a minha chupeta? Eu falei, não, filho, fica tranquilo, ó, agora você não precisa mais, você é grandão. E eu sempre falando pra ele que ser grandão era muito, muito legal, porque ele ia ter dentinho, o dentinho dele ia ficar bom, ele ia ficar grandão, ele ia poder ficar orgulhoso de falar para as pessoas que ele não chupava mais chupeta. E sempre encorajando ele, né? Por quê? Porque eu entendo que se realmente ele for de fato melancólico, é muito importante incentivar ele, porque o melancólico é naturalmente muito inseguro, né? Tem muito medo. Então incentivar isso nele ajuda. E aí no fim, passou o dia, na hora de dormir, ele quis dar uma chorada, mas eu falei, filho, não precisa chorar, você é muito grandão, eu tô muito orgulhosa de você. Olha, você já nem chupa mais chupeta. Olha como você tá grande, você não é mais um bebezinho. E aí ele ficava meio triste, e aí foi difícil dormir um pouco na primeira noite, mas quando ele dormiu mesmo. E aí foram todas as noites ao longo de quase um mês que ele perguntava na hora de dormir, mãe, e a minha Pepepe? Eu falava, a Pepepe tá lá na terra, o bichinho já deve ter comido a sua Pepepe, porque você não precisa mais. Você já tá grandão e o seu dente já tá ficando bonito. E aí ele ficava, né, empolgado que o dente dele tava ficando bonito, porque de fato, eu não estava mentindo, o dente dele estava ficando torto. E aí, gente, coisa de, sei lá, 3 semanas sem a chupeta, o dente dele ficou retinho. E aí a gente mostrava pra ele, olha, filho, como tá lindo seu dente. E sempre incentivando. Por quê? Porque a gente sabe como lidar com ele. Se fosse uma criança colérica, seria de outra forma. Se fosse uma criança fleumática, seria de outra forma. Porque cada um é diferente. Então, tendo esse conhecimento, eu consegui agir de uma forma que não doesse, né? Que não machucasse. Ele não chorou, sabe? Ele não esperneou, ele não gritou. Ele só perguntava e eu explicava por que tinha parado de chupar, que ele era grandão, que eu estava muito orgulhosa dele. Então, assim, ele confiou na gente. Ele se sentiu capaz, porque a gente estava lá dizendo pra ele que ele era capaz. E o melancólico tem muito disso, né? Tem alguém mostrando pra ele, você consegue, vai. Pra ele, é assim, é o gás que ele precisa pra ele acreditar nele mesmo. Porque, como eu falei, melancólico é muito medroso. Então, essa história é pra você entender o quanto é importante, até nos pequenos detalhes da vida, como fazer o seu filho lidar com a vida, né? Ao invés de eu brigar com o Emanuel ou de simplesmente tirar a chupeta e deixar ele chorando até aprender, eu vou percebendo como ele funciona, pra eu tratar ele da melhor maneira. E você, da mesma maneira, às vezes você tem um filho que é colérico, que é temperamento quente, e um filho fleumático, que é totalmente oposto. Então, com o colérico, provavelmente você fala, ai filho, vamos fazer uma viagem, e nessa viagem você vai jogar sua chupeta fora. E ele vai super amar. E uma coisa extremamente importante, vocês podem moldar a personalidade do filho de vocês. Porque a personalidade é moldável, é construível. A personalidade de uma pessoa, ela é parte de uma experiência de vida, uma cultura, depende do país que ela vive, por quem ela é criada, como ela é criada. Tudo isso molda a personalidade de uma pessoa,
Mas o temperamento, ele não é moldável. O temperamento é base, é estrutura sólida, é mineral, é imutável, nasce e morre com você. Então, por isso que você precisa aprender a lidar. Então, pais, vocês moldam a personalidade dos seus filhos, mas você jamais moldarão temperamento. Por isso que vocês precisam aprender a lidar. Até porque, nesse processo de criação dos seus filhos, sabendo qual é o temperamento de cada um deles, você vai conseguir fazer com que ele seja mais excelente naquilo que ele naturalmente é bom. Você vai conseguir fazer com que ele se controle, domine mais as suas fraquezas, aquilo que no seu temperamento ali é prejudicial, e também vai conseguir, olhar para as situações e pensar, poxa, meu filho tem dificuldade nisso, mas, sei lá, ele escolheu uma profissão que ele vai precisar lidar com uma coisa que não é natural para ele, que vai ser difícil pro temperamento dele. Então, eu já vou trabalhando isso antes para que, quando chegar nesse momento da vida dele, ele já esteja mais maduro para lidar com aquilo. Então, assim, é só benefício para você e pro seu filho. Para encerrar esse vídeo, eu quero te falar a seguinte frase: a maior beleza da vida é ser quem você é. Para os pais, é criar os filhos não para serem o que eles querem, mas para serem quem eles plenamente foram criados para ser. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Ficou longo, mas é um vídeo muito importante. É um vídeo que, como mãe, eu tenho a obrigação de falar com vocês. E agora que o Emanuel tá crescendo, ele, se desenvolveu muito, ele fala muito, ele é muito inteligente. Então eu consigo fazer muitas análises da personalidade dele, do temperamento dele, e eu consigo ver na prática aquilo que em tantos anos eu tenho estudado na teoria. Então, como mãe, é o meu dever passar esse conhecimento para você, porque eu sei que esse conhecimento não vai só mudar o seu relacionamento com o seu filho ou com as crianças do seu convívio com seus irmãos, mas vai principalmente transformar a vida dessa criança na adolescência, na vida adulta, porque nós precisamos amadurecer. E aos nossos filhos, cabe a nós ensiná-los a viver essa jornada de amadurecimento. Então é isso, se você gostou, não se esquece, compartilha esse vídeo com alguma outra mãe, um pai, manda no grupo da família. E não se esquece, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E nos vemos no próximo vídeo.